Você já venceu uma batalha, mas percebeu que a maior guerra era contra você mesmo? Jacó lutou com Deus e foi transformado em Israel. Mas em Gênesis 33, ele enfrenta algo maior: seu próprio passado. É aqui que muita gente trava, porque uma coisa é perceber a promessa, outra é viver como alguém transformado. Então levantou os olhos Jacó e olhou, e eis que vinha Esaú. Assim está escrito. Aqui começa o teste final de Israel. Ele venceu a luta, mas será que venceu a si mesmo? Medo, identidade, promessa e propósito se encontram nesse momento decisivo. E o que Jacó faz revela algo, ou melhor, revela se a transformação foi real ou apenas espiritual. O que vem a seguir pode destravar ou bloquear tudo. Depois de uma noite inteira lutando com Deus, Jacó recebe uma nova identidade. Ele agora é Israel. Não é mais o enganador, o fugitivo, o homem dominado pelo medo, pela astúcia. Ele venceu a luta espiritual, mas Gênesis 33 nos mostra que a maior batalha ainda está por vir. Porque mudar o nome é fácil. Difícil mesmo é mudar o comportamento. O verdadeiro teste não era vencer o anjo, era reencontrar Esaú e provar que havia se tornado outro homem. Muitos dizem que foram transformados, mas continuam reagindo como antes. Recebem promessas, bênçãos, direção, mas quando encaram velhos traumas, pessoas do passado ou decisões difíceis, voltam a agir como Jacó. E é aí que a promessa trava. Nesse vídeo vamos revelar como Gênesis 33 não é apenas uma história de reconciliação entre dois irmãos. É um código espiritual de prosperidade com sabedoria. Um manual de como agir como alguém transformado, viver livre do passado e ativar o propósito que Deus liberou para cada um de nós. Porque a promessa só se manifesta quando a identidade nova é colocada em prática. Israel já tinha um novo nome, tinha uma nova identidade, uma promessa nas mãos. Mas quando ele levanta os olhos e vê Esaú se aproximando, o medo volta. Aquele mesmo medo de quando ele fugiu anos antes, achando que seu irmão ainda queria matá-lo. A Bíblia diz que Jacó viu Esaú e teve medo. Isso revela uma verdade. A transformação espiritual é real, mas o trauma emocional pode continuar vivo. E aí que muitas vezes a gente se perde, porque recebemos a direção de Deus, vencemos batalhas espirituais, mas continuamos paralisados por lembranças, por culpas, por cenas que nunca foram curadas. É o antigo eu tentando ressurgir diante de uma nova vida. E isso bloqueia a manifestação da prosperidade com propósito. Quantas vezes nós
já nos sentimos abençoados, mas reagimos como alguém que ainda carrega escassez, carrega culpa, insegurança. É possível ter fé e ainda viver preso a medos antigos. É possível ter promessas, mas andar como se fosse Jacó e não Israel. A prosperidade verdadeira não se sustenta sobre uma identidade dividida. Esse momento de Israel mostra que, antes de vencer o mundo, ele precisa vencer a si mesmo. E isso começa com reconhecer, porque a gente não pode enfrentar o novo se ainda estamos respondendo como o velho. Mesmo tomado pelo medo, Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, escolhe agir de forma completamente diferente de quem ele foi um dia. Ele não corre, ele não mente, ele não manipula. Em vez disso, ele se aproxima de Saul e se curva 7 vezes. Isso não é covardia, isso é sabedoria. É uma postura de humildade de quem sabe quem é. Jacó jamais faria isso. Israel faz. Porque entendeu que a verdadeira prosperidade começa dentro do coração, na mente, nos relacionamentos. Aquele gesto de se postrar 7 vezes diante do irmão não era fraqueza, era poder. O poder de alguém que já não precisa provar nada, porque carrega uma nova identidade. Isso é riqueza com sabedoria. Muitos pensam que prosperar é apenas multiplicar dinheiro, conquistar bens, alcançar independência financeira. Mas a Bíblia nos ensina que há vitórias que só se manifesta quando temos coragem de nos humilhar sem perder a dignidade. Riqueza com propósito também é saber restaurar, curar, pedir perdão, reconhecer a dor do outro. Há relacionamentos que, quando curados, destravam bênçãos. E há atitudes que, quando tomadas com humildade, liberam portas que o orgulho manteria fechadas. Israel entendeu isso. Será que a gente consegue reconhecer esse poder? Depois de se curvar com humildade, Israel faz algo que muitos não entenderiam. Ele oferece presentes valiosos a Esaú. Aquilo não era apenas uma oferta de paz, era um sinal de que ele já não era dominado pelo apego, pela posse, pela mentalidade de escassez. Jacó era alguém que acumulava para se proteger, que enganava para garantir segurança. Mas Israel, agora transformado, entende que tudo o que ele tem veio de Deus. E por isso ele dá. Dá sem medo, dá sem reserva, dá com sabedoria. Porque quem vive uma prosperidade com propósito, sabe que a verdadeira riqueza não está no que se guarda, mas no que se entrega com intenção. Ele diz a Esaú: aceita, peço-te que aceita o meu presente, porque Deus tem sido generoso comigo. Isso é libertador. É uma declaração de fé, de gratidão e de liberdade. Israel não precisa mais do controle, da vantagem, do acúmulo. Ele entende que a bênção não está no objeto em si, mas na consciência de Deus, na consciência de que Deus é a fonte. E quando entendemos isso, o medo de perder desaparece. O ego se cala e o coração se abre. É aí que a abundância flui.
É aí que a promessa se torna visível, é isso que muda tudo. Logo após o reencontro e a reconciliação, Esaú convida Israel para seguir com ele. Aos olhos do mundo ou de muitos, esse seria o final perfeito, dois irmãos juntos novamente, andando lado a lado. Mas Israel agora, um homem que carrega não só uma nova identidade, mas também um novo discernimento, escolhe recusar com gentileza. Ele entende algo poderoso que nem todo convite vem de Deus. Nem toda oportunidade é a direção, nem todo caminho bonito é o caminho certo. E isso exige maturidade espiritual. Jacó no passado teria seguido por medo, por insegurança ou simplesmente por carência de aprovação. Israel, no entanto, decide com sabedoria. Ele sabe que não pode mais viver para agradar os outros, precisa caminhar no tempo e no ritmo que Deus estabeleceu. A prosperidade com propósito exige esse tipo de posicionamento. Porque quem tem clareza de identidade não precisa aceitar tudo que aparece. Não vive movido pela carência emocional, mas por convicção espiritual. Israel recusa o convite não por orgulho, mas por foco. E essa atitude mostra que sua transformação é real. Ele não anda mais por impulso, mas por direção. Isso é viver com sabedoria. Isso é andar com propósito. É assim que a verdadeira riqueza se sustenta. Depois de recusar seguir com Esaú, Israel segue seu próprio caminho, guiado pela direção de Deus. Ele chega em um lugar chamado Sucote, depois a Siquém, e ali faz algo que simboliza o encerramento de um ciclo. Ele constrói uma casa, arma tendas para sua família e, acima de tudo, edifica um altar ao Senhor. Isso é muito mais do que um gesto religioso, é a marca visível de alguém que finalmente encontrou estabilidade. Israel não está mais fugindo, não está mais se escondendo, não está mais tentando provar nada. Agora ele planta raízes. Isso representa o momento em que a prosperidade se torna sólida, porque está firmada em identidade curada e uma fé vivida na prática. A verdadeira liberdade não está em correr atrás das coisas, mas em construir um lugar onde Deus é o centro de tudo. Israel edifica um altar porque reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele é, vem do Senhor. E é essa consciência que sustenta a riqueza com sabedoria. Ele não apenas foi abençoado, ele aprendeu a viver como um abençoado. Essa é a base da prosperidade com propósito, maturidade, discernimento e uma vida enraizada na presença de Deus. Israel não era mais um fugitivo, ele agora é um homem em paz com Deus, em paz com os outros e em paz consigo mesmo. Isso é viver como alguém verdadeiramente transformado. Isso é o que chamamos de prosperidade com propósito, de riqueza com sabedoria, de liberdade verdadeira. A jornada de Gênesis 33, revela que a promessa não se cumpre só quando Deus nos abençoa, mas quando escolhemos viver de forma alinhada à nova identidade que recebemos. Podemos ter vencido lutas espirituais, mas será que vencemos a nós mesmos? Essa é a pergunta que fica.
O desafio agora é refletir em quais áreas da nossa vida ainda agimos como Jacó, mesmo já tendo sido chamado para viver como Israel. A prosperidade verdadeira começa quando a nossa identidade é curada e nossas ações passam a refletir isso. Deus quer nos levar a um lugar de estabilidade emocional, espiritual e financeira, onde a gente planta raízes e edifica um altar. O texto termina com esse símbolo poderoso. E ali armou uma tenda e edificou um altar e chamou o Deus de Israel. No próximo vídeo vamos descobrir como manter essa nova identidade viva diante dos desafios e ativar os hábitos que sustentam essa prosperidade duradoura. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você despertou enquanto ouvia essa palavra, não guarde só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quiser continuar recebendo reflexões como essa, cheias de sabedoria bíblica, prosperidade com propósito e transformação verdadeira, fique por aqui com a gente. Tem muito mais vindo aí. Aproveita para deixar nos comentários o que mais te tocou neste episódio. Curte o vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode mudar sua forma de pensar e até de viver. No próximo vídeo vamos mergulhar em Gênesis 34, um capítulo tenso, inesperado e muitas vezes ignorado. Mas ele revela algo profundo. O que acontece quando agimos como Jacó, mesmo depois de termos sido chamados para viver como Israel? E o pior, isso pode estar sabotando nossa prosperidade, nosso propósito e até a nossa paz interior. Se queremos romper de vez com padrões que nos prendem ao passado e ativar a vida abundante que Deus preparou, precisamos entender isso. Vamos ver amanhã no próximo vídeo. Espero lá. Até.